E o governo chinês anunciou neste domingo sua meta de crescimento econômico de 5% para este ano. Embora represente a menor meta em 2 décadas, o percentual é maior do que o crescimento do PIB da China no ano passado. Então vamos acionar o Luiz Arthur Nogueira, que chega ao vivo, vai trazer suas análises, suas informações. Luiz, bem-vindo. Conta pra gente qual será o impacto dessa meta para o Brasil, mas também para o mundo, hein? Bom dia, Caniato. Bom dia a todos. Bom, em primeiro lugar, a gente tem sempre que lembrar que a China é a segunda maior economia do mundo e é o principal parceiro comercial do Brasil. Ou seja, quando a China cresce bem, é ótimo para o Brasil. Essa meta de 5%, de fato, é a menor meta em 2 décadas, mas representa uma aceleração em relação ao ano passado. Por quê? Porque em 2022, a China cresceu apenas 3% e agora vai crescer mais, vai crescer 5%. Com um detalhe, o governo chinês está ampliando os gastos militares, o que gera uma tensão em relação a Taiwan. Muito bem, a China é o único país relevante deste ano que vai acelerar o crescimento econômico. Por quê? Porque o mundo inteiro está subindo juros para combater a inflação, ou seja, o mundo inteiro vai crescer menos neste ano em relação ao ano passado. Só para dar alguns exemplos, os Estados Unidos no ano passado cresceram 2%, esse ano vão crescer apenas 1,4%. A Europa cresceu no ano passado 3,5%, esse ano vai crescer apenas 0,7%. E o Brasil cresceu no ano passado 2,9%, esse ano vai crescer apenas 1%. E a China, como eu disse, é a única exceção que acelera esse ano. Eu repito, cresceu ano passado 3%, vai crescer 5%. Em resumo, a China, apesar de ter a menor meta em 2 décadas, ainda será o grande motor econômico do mundo neste ano. Quanto mais a China crescer, melhor para o Brasil, porque, como eu disse, a China é o nosso grande parceiro comercial e ela compra principalmente minério de ferro e agronegócio do Brasil. Tá certo, as principais notícias da nossa economia, sempre com as análises de Luiz Arthur Nogueira, todos os dias aqui no Jornal da Manhã. Valeu, Luiz, bom dia. E para comentar os assuntos mais importantes desta segunda-feira, Amanda Klein, Luiz Felipe Dávila, sejam bem-vindos. Eu vou começar essa rodada com o Dávila. Dávila, que projeção é possível fazer para o Brasil em relação a essa notícia que o Luiz Arthur Nogueira acabou de nos trazer? Meta de crescimento da China para esse ano, 5%. Pode ser um sinal de alerta para o nosso país? É importante lembrar que nós crescemos 2,9%. O que é possível esperar para esse ano? Bom, primeiramente é bom lembrar que a China vai crescer pouco, comparando nos padrões chineses, que geralmente cresce 7%, chegou a crescer 13%, por causa do lockdown muito forte. Aquilo acabou atrapalhando o crescimento da economia chinesa. Então, a China está voltando ao normal dela. Então, vai voltar a crescer esse ano 5% e deve crescer mais nos próximos anos. Agora, eu acho que a coisa interessante é nós fazermos aqui uma análise histórica do que ocorreu entre China e Brasil nesses últimos anos. Em 1980, o PIB per capita do Brasil em relação à China era 10 vezes maior. Nós éramos 10 vezes mais ricos que a China. O que aconteceu de 1980 até os dias de hoje? A China entrou numa agenda modernizadora, abertura econômica, competitividade internacional, investimento maciço em educação, aumento extraordinário de produtividade. Ou seja, a economia começou a crescer a 7%, 8% ao ano durante muitas décadas. A gente está falando 4 décadas aí. E o que aconteceu? A China hoje tem um PIB per capita maior que o do Brasil. A mesma coisa aconteceu com a Coreia. O Brasil, a Coreia do Sul tinha um PIB nessa época 30% do PIB brasileiro. Hoje a Coreia tem um PIB per capita que é 2,5 vezes maior que o Brasil. O que eu estou querendo dizer com isso? Que o Brasil vem desperdiçando há 4 décadas a agenda que transformou todos esses países em países prósperos, fez a classe média crescer, aumentou o empreendedorismo e a sofisticação dos produtos que eles importam, exportam, e é o caso do Brasil. Esse crescimento de 5%, como bem disse o Luiz,
O que vai acontecer? Vai ajudar o Brasil a vender um pouquinho mais de minério para a China, vai ajudar a vender um pouquinho mais de soja, frango, mas a gente não sai disso. E a China vem aumentando o comércio com o Brasil em produtos de maior valor agregado. Ou seja, eles estão ganhando mais dinheiro com a balança comercial, exportando para a gente bens de valor agregado, do que a gente só vender soja, minério e frango, carne, coisas desse jeito. Então, o que isso mostra? Ou o Brasil toma jeito na política e abraça essa agenda das reformas, do aumento de competitividade, de inserção nessa economia global, ou nós vamos continuar a ser um país que vai empobrecendo em relação aos outros países emergentes. Por isso, a reforma tributária precisamos fazer, reforma administrativa, abertura comercial, essa agenda que fez China, Índia e Coreia do Sul se tornarem mais ricos que o Brasil, porque o Brasil vem insistindo numa agenda velha, numa agenda baseada nesse protecionismo, fechar a economia, e isso fez o Brasil se tornar menos competitivo e menos produtivo. E isso está castigando o povo brasileiro. A nossa renda cai e o Brasil está cada vez mais distante do que nós chamamos do Eldorado da prosperidade. Amanda, qual é a sua avaliação? O Brasil está pior nos comparativos mesmo? Ou a expectativa de crescimento econômico do mundo e do Brasil neste ano não é tão grande realmente? Por quê? Bom dia a todos, Adriana, Daniel, Dávila, nossa audiência. Acho que primeiro cabe ressaltar uma diferença fundamental entre esse modelo de crescimento e desenvolvimento chinês e o modelo de crescimento e desenvolvimento de outros países, principalmente os países ditos liberais, que o Dávila tanto enaltece. O modelo de desenvolvimento e crescimento chinês é calcado num Estado interventor absolutamente forte, central na economia, que tem uma vida, um protagonismo na economia, responsável pelos principais investimentos em infraestrutura, em pesquisa, em ciência e desenvolvimento. E é assim que a China vem crescendo há anos. Tanto que esse modelo entrou em confronto com o modelo pregado pelos Estados Unidos, de liberalismo e de menor intervenção estatal. É isso que vem sendo cotejado, comparado nos últimos anos, até porque são as duas economias que brigam pelo espaço, brigam pelo pódio no mundo, para ver quem... A gente sabe que em alguns anos é questão de tempo para que a economia chinesa busque o protagonismo e passe a americana como a maior economia do mundo. E por trás tem toda essa questão geopolítica. Então, só para pontuar que o modelo de desenvolvimento chinês, obviamente, é um Estado autoritário, tem um partido único, que é o Partido Comunista Chinês, mas um partido que conseguiu organizar a economia muito bem durante essa época da Covid. Isso esteve em comparação em debate. Não estou dizendo que o modelo é melhor do que o outro, estou dizendo que existe esse debate no mundo sobre o modelo que teria dado mais certo, e a China vem dando certo. Aliás, essa estimativa de crescimento, essa meta de 5% para esse ano, é tida como uma meta conservadora por muitos economistas e analistas, agentes de mercado. Eles acham que a China vai crescer mais, que pode crescer algo na casa de 6%. Então, o governo teria propositalmente colocado essa meta conservadora de crescimento de 5% para que isso seja passado e a China cresça mais do que isso. A China está vivendo o efeito de reabertura que as economias ocidentais viveram no ano passado. A China demorou mais porque insistiu na política de Covid-0, um fechamento mais prolongado. Por isso, agora está colhendo todos os benefícios. O setor manufatureiro da China cresceu, teve maior crescimento em uma década, o setor manufatureiro, a indústria chinesa, em fevereiro, surpreendendo a todos os analistas. Por isso, muitos refizeram as contas para o crescimento da China. E, obviamente, isso é salutar para a economia mundial, porque, como o Luiz Arthur Nogueira nos apontou, enquanto o resto do mundo vai crescer menos esse ano, ou seja, não acontece só no Brasil, acontece no resto do mundo. E por quê? É muito fácil apontar, porque a gente tem uma política monetária contracionista, ou seja, elevação de juros nos Estados Unidos, na Europa, o Brasil, a nossa curva de juros começou antes, isso acaba batendo na economia, o canal de crédito sendo fechado, interditado, e isso faz com que o mundo cresça menos, e é isso que se quer mesmo
para conseguir deter o processo inflacionário, mas traz um custo de outro lado. O mundo cresce menos. A China, quando ela consegue alavancar esse crescimento, é bom, porque ela é uma grande exportadora de commodities, é principalmente positivo para países como o Brasil, mantém essas commodities também valorizadas no mercado internacional e deve exercer uma pressão altista, considerada pelos economistas como altista no nosso crescimento. Então, de um lado, a gente tem essa taxa de juros muito alta, que contrai o crédito e puxa para baixo o nosso crescimento, impede que o país cresça mais, por isso que o Lula, o Haddad e outros do governo do PT vêm batendo insistentemente nessa tecla da taxa do ciclo de alta de juros, mas, por outro lado, o crescimento da China é uma notícia positiva, porque ela puxa o mercado externo, é claro, a China é nosso principal parceiro comercial.